Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas o que eu posso dizer senão que é um mistério? É isso. Beijo, até o próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a Brincadeirinha. man of peace. Let alone come to, they got nothing but the gene. Olá, meu nome é Agnes Alencar, eu sou historiadora, faço parte da equipe do Reino em Pessoa, sou produtora do EBDcast e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o ABC do crente. Bom, gente, o tema de hoje é um tema um tanto quanto delicado, mas vocês vão ver ao longo de toda essa série que os nossos 15 temas são todos delicados. Por que os temas são delicados? Por que eu tô dizendo isso? Porque nós estamos tratando com temas que são basilares do edifício da nossa fé, tá? E quando a gente está lidando com esses temas, é mais difícil do que a gente imagina se desprender de algumas das nossas noções construídas, tão bem construídas, ao longo da nossa vivência cristã. Um exemplo disso é a enxurrada de comentários de ódio que eu recebi no enxerto do último vídeo sobre quem é Jesus, que foi publicado no meu Instagram em conjunto, em collab com o Instagram do Reino em Pessoa. Eu recebi inúmeros comentários, inúmeras notificações, e as pessoas diziam as coisas mais absurdas, desde vai lavar calcinhas, até a mulher não pode falar na igreja, então era para você estar em silêncio, cala sua boca, onde está o seu cérebro, coisas nesse tom. E eu sei que é porque a gente está mexendo com temas que são sensíveis para a nossa fé. Eu sei que é porque a gente está mexendo com temas que são delicados. E hoje não seria diferente. Na semana passada vocês ouviram a Pamela falar um pouquinho sobre Deus, a ideia de Deus e como essa ideia se constrói. Ela trouxe para vocês um pouco da Karen Armstrong e como essa visão de Deus nos constitui. Se falamos de Jesus, falamos de Deus, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Agora para! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, deixa um joinha, deixa um comentário, vamos continuar essa troca. Eu sempre tento responder todos os comentários que eu recebo, os comentários que não sejam de ódio, porque chega uma hora que eu não consigo responder mais comentários de ódio, né? Tem um limite pra tudo, até pra mim. Então, mas eu sempre tento responder e conversar. Eu conversei com várias pessoas no meu direct depois do vídeo do Quem é Jesus. Então, se você sentir alguma angústia, crise, quiser me chamar, você pode me chamar pra gente continuar essa conversa, tá bom? Então vamos lá. Espírito Santo. Primeira vez que eu tive crise com a imagem do Espírito Santo foi quando eu estava lendo A Cabana. Esse livro traz para nós a imagem de um Deus, Jesus, e uma terceira figura que o autor, William Young, chama de Sarayu. Deus, nesse livro, é apresentado como uma mulher negra, o que em si, para mim, já foi bastante chocante. Eu estava saindo da adolescência e nunca tinha parado para pensar sobre Deus não ser um homem. Colocar em xeque a questão desse gênero de Deus foi super importante. Eu lembro que quando eu ganhei A Cabana, logo na contracapa falava, né, que o Mac, que é o personagem principal, se depara com as três pessoas da Trindade, que é Papa, brilhantemente interpretado pela Octavia Spencer no filme, que eu particularmente gosto bastante, Jesus, que é um latino, e Sarayu. E eu lembro que eu fiquei assim, que heresia nova é essa? Quem é Sarayu? E aí descobri que era uma palavra oriental usada para se referir a sopro. E achei muito interessante que eles usavam duas mulheres para construir essa imagem de trindade, né? Muito bem. Se a gente for começar aqui questionando ou conversando sobre quais são as imagens que você, do outro lado da tela, tem sobre o Espírito Santo, quais são as imagens que vêm na sua cabeça? Pausa o vídeo, Brian.
sua cabeça. Talvez tenha vindo a ideia de uma pomba. Talvez tenha vindo a imagem do Pentecostes, de todo um povo falando uma mesma língua. Talvez tenha vindo a imagem de uma pessoa falando em línguas estranhas. Talvez tenha vindo a imagem de um culto muito poderoso que você participou na sua igreja. Eu sou de uma tradição, pelo menos nos últimos 20 anos, muito batista tradicional. Mas se você for de uma tradição pentecostal, você vai ter uma outra imagem, uma outra linguagem para falar do Espírito Santo. É ou não é? Então, onde será que vêm essas nossas imagens? Como será que elas são construídas? Da onde a gente, por exemplo, colocou Deus numa caixinha de gênero, em que Deus é homem? Por quê? Por que a gente colocou o Espírito Santo nesse lugar de pomba? Que diferença isso faz? Por que desafiar as nossas visões, as nossas imagens sobre essas figuras é tão importante? Por que foi tão impactante para mim me deparar com Sarayu quando eu estava lendo A Cabana? Por que aquilo me gerou uma crise? Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre como o Espírito Santo veio a se tornar parte da nossa narrativa. Então, parte 1 desse vídeo. Como aprendemos a pensar sobre o Espírito Santo? Simples. Você foi à escola dominical? Se você foi à escola dominical, em algum momento você se deparou com algumas passagens do texto bíblico sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo aparece para nós da forma como nós conhecemos hoje, mas no Novo Testamento, tá? Calma, respira, assiste o vídeo até o final. Se você está vendo um cortezinho desse vídeo, assiste todo e vamos construir isso juntos, tá bom? Vocês abrem a Bíblia de vocês em João 14, sobretudo a partir do versículo 15. Jesus diz o seguinte: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Qual é a palavra que Jesus usa aqui para falar sobre esse Espírito? E aí é muito importante que vocês entendam que os evangelhos, eles são construídos depois da ascensão de Jesus. Então, eles são lidos, eles leem os eventos da frente para trás. O que significa dizer? É como se eu hoje estivesse escrevendo a história do que aconteceu há 50 anos atrás. Eu já tenho uma noção de início, meio e fim dessa história. E aí eu vou contar para vocês essa história que aconteceu há 50 anos atrás. Mas eu estou, entre aspas, no privilégio do depois. O Evangelho de João é um dos últimos evangelhos a ser redigido. E é um evangelho que, na tentativa de se contrapor a algumas das heresias mais comuns que estavam surgindo nesse momento, e por heresias a gente está falando de doutrinas cristãs que de alguma forma eram desviantes da norma, o livro de João é um livro que se dedica muito tempo a uma discussão tanto quanto mais teológica e dessas palavras de Jesus como se elas tivessem sido colocadas desse jeito. Mas é importante que vocês saibam sempre que quando a gente está lendo os evangelhos, quando a gente está lendo, seja os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, seja o evangelho de João, quando a gente lê as palavras de Jesus, a gente está lendo o que pessoas registraram como sendo as palavras de Jesus, na ordem em que elas registraram, na ordem em que elas lembravam, e que, num primeiro momento, as palavras de Jesus eram palavras ao vento, comentadas com a multidão, comentadas com os seus discípulos, conversas, não eram textos escritos, tá? Então, quando o autor de João está construindo aqui essa imagem do Espírito Santo, ele está escolhendo palavras para redigir isso aqui, tá?
E a teologia joanina, que ela é muito importante para nós, porque ela nos apresenta com veemência essa figura do Paráclito, essa é a palavra que é usada, e Paráclito pode significar ajudador, pode significar defensor. Paráclito é uma palavra que é usada em diversos momentos na teologia da comunidade joanina. Vou dar um exemplo. Aqui, Paráclito está se referindo a esse espírito que nós hoje, nós aqui, ano de 2020... Eita, gente, será que vocês vão ver esse vídeo em 2023 ou 2024? Então, esse ano de... Aí o Brian coloca aqui, esse ano de... Nós entendemos e percebemos o Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade, certo? Deus, Jesus, Espírito Santo. Nesse momento aqui, a noção de Trindade não existe. A noção de Trindade ela vai ser desenvolvida ao longo do tempo, tá? Então, João usa algumas imagens. João usa a imagem, por exemplo, Espírito da Verdade, que muitas vezes nós lemos esses trechos e acreditamos que João está falando da mesma coisa. Mas João contrapõe Espírito da Verdade e Espírito da Mentira, como se esse Jesus fosse também esse Espírito da Verdade, que conta uma verdade sobre o reino de Deus, e que existe um espírito da mentira que é desviante dessa verdade de Deus. E existe aqui a palavra Paráclito. Onde mais essa palavra aparece? Aparece aqui, quando Jesus fala, eu lhes enviarei um ajudador, que é como essa palavra é traduzida, né? Um auxiliador, um intercessor. Agora, se você vai lá em 1 João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, não sei se vocês lembram, mas tem no versículo 1 um dos textos mais lindos. Filhinhos, escrevo isso para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, o justo, e ele nos defende diante do Pai. A palavra aqui, que João, não é João, tá, gente? É a comunidade joanina. A palavra aqui que a teologia e a comunidade joanina usam para se referir a Jesus é Paráclito, auxiliador, ajudador. Então, muitas vezes o que nós lemos como sendo uma coisa só, Espírito da Verdade, Espírito Santo, Espírito de Deus, está falando de coisas distintas ao longo do texto bíblico. Tá? Respirou fundo? Ótimo. Vamos prosseguir. Quando a gente pensa sobre o Espírito Santo, uma pergunta que se faz é: o Espírito Santo sempre existiu? E para responder essa pergunta, muitas vezes nós, nas nossas escolas bíblicas, somos levados a Gênesis 1:1. No começo criou Deus os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente. O Espírito de Deus se movia por cima das águas. Essa literatura é uma literatura mitológica. O texto de Gênesis 1 não tem nenhuma pretensão científica. Ele não se pretende a explicar cientificamente como o mundo veio a ser. Ele é escrito em formato de poema. É um poema que dá conta do início do mundo, querendo falar da grandeza e do poder desse Deus. É um escrito do período pós-exílico, profundamente devedor da historiografia deuteronomista. Ai, Agnes, o que é historiografia deuteronomista? Bom, gente, eu já falei sobre isso inúmeras vezes aqui. O Brian vai colocar aqui, vai chover vídeo do De Volta ao EBD, para vocês irem lá, maratonem os vídeos do De Volta ao EBD, depois vocês voltem aqui, que aí vocês vão entender o que eu tô chamando de historiografia deuteronomista. Qualquer dia acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, voltamos aqui. Nesse momento, por exemplo, não era uma questão responder se Deus criou o mundo em 7 dias, em 7 eras. A questão era dizer, Deus é poderoso a ponto de. Deus é poderoso a ponto de criar o mundo dessa forma. Deus é poderoso a ponto de. Também era uma tentativa de mostrar o quanto esse mundo era ordenado
antes da chegada de um elemento disruptivo. Mas nada disso é o meu foco ao falar de Gênesis 1 aqui. É que eu tenho TDAH e vou viajando aqui com vocês. Mas se vocês quiserem mais informações sobre isso, eu vou deixar citado aqui um vídeo que foi parte da Escola Bíblica da Igreja Batista do Pinheiro ao longo do último ano, em que o professor analisa Gênesis 1, tá bom? Minha questão aqui é qual é a palavra que é usada para Espírito de Deus aqui. E a palavra usada para Espírito de Deus aqui é ruá. E por que isso é importante para nós? Porque essa é uma palavra no feminino. Nós não temos essa palavra aqui. A palavra ruá, em hebraico, significa sopro, tem um tom de sopro de vida. E quando a gente está falando da presença de Deus, em geral, ela é colocada junto com um adjetivo. Então, talvez vocês já tenham passado por aí e visto algum salão de beleza chamado Ruá Kadosh. Esse é um dos adjetivos possíveis para falar de ruá e que se refere a esse espírito sopro. Esse espírito de vida, esse espírito sopro, esse espírito que gera a vida. E que João escolheu falar como um verbo, tá? No princípio era o verbo no seu poema. O poema de João é uma releitura do poema de Gênesis, tá? Agora, se a gente vai a Isaías 61, que é um outro texto muito utilizado para falar sobre esse Espírito Santo, diz assim no texto, na versão, né, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, liberdade aos que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Por que esse texto é importante? Bom, dentre as inúmeras acusações que eu recebi no meu vídeo de quem é Jesus, uma delas é de que eu não li o livro de Isaías. Porque o livro de Isaías é uma profecia que nós acreditamos, nós aprendemos a ler como apontando para Jesus. Esse texto está falando do contexto no qual ele foi escrito, tá, gente? Eu já falei aqui e repito, a profecia, nós aprendemos a ler a profecia como esse olhar para o futuro. Mas o profeta, ele não necessariamente está olhando para o futuro. Ele está lendo o presente, o passado e denunciando as injustiças do seu tempo. E ao fazer isso, ele por vezes aponta para o futuro. Porém, quem lê e interpreta isso aqui como algo que está dizendo do futuro são as próximas gerações, não é o profeta, tá? Por exemplo, esse texto aqui foi relido, reinterpretado e integrado à sua narrativa por Jesus, através dos evangelhos. Ou seja, são os evangelhos, os autores dos evangelhos, que trazem para nós esse texto e constroem, costurando isso com a história de Jesus. Porque Jesus está no templo, lê esse trecho do livro de Isaías, naquele momento, do rolo de Isaías, e fala, esse texto se cumpre através de mim. Se Jesus disse isso, não sabemos exatamente, porque nós estamos lendo o que as pessoas escreveram, do que as pessoas ouviram sobre o que Jesus falou. Tá bem? Esses textos estão todos falando da mesma coisa, ainda que não estejam falando da mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós aprendemos a colocar o Espírito Santo numa caixa, mas ele está fora dela. Para a gente pensar sobre como nós aprendemos a colocar o Espírito Santo numa caixa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então vamos lá. Os primeiros teólogos a pensar sobre a figura do Espírito Santo são os teólogos de uma escola chamada patrística. Você vai dizer para mim, talvez você já tenha ouvido falar da patrística, que são os pais da igreja, os primeiros padres, os primeiros teólogos dessa igreja nascente. Um famosíssimo é Agostinho de Hipona,
famosíssimo. Não tem como você não ter escutado falar sobre ele alguma vez na sua vida. O que esses padres estão fazendo nesse momento? Eles estão tentando organizar a fé. Eles estão tentando responder perguntas. Eles estão tentando entender como é que as coisas se encaixam. E eles são os primeiros a nos ajudar a colocar o Espírito Santo numa caixinha. Porque naquele momento a caixinha era importante. A caixinha era dizer que esse Espírito Santo legitimava Jesus, legitimava a divindade de Jesus. E é nesse contexto que se constrói toda essa narrativa para balizar ou para ratificar a divindade de Jesus através da figura desse Espírito Santo. É nesse momento que se olha para o texto bíblico e se costura uma história linear de um Espírito de Deus que atravessa o tempo como essa terceira pessoa da Trindade que vai ser desenvolvido aqui, né? Os padres da igreja estão aqui no tempo. A Trindade, ela vai ser desenvolvida aqui, tá? Ela tá num processo. Eles estão num processo de pensamento, de construção, de tentar entender, de tentar justificar, de tentar explicar. E tá tudo bem. Um exemplo do que era pensado no século II, tá? Depois de Cristo. Então a gente tá aqui, ó, século II. A gente encontra num texto de uma pessoa chamada Atenágoras de Atenas. Trava-língua. Atenágoras de Atenas, Atenágoras de Atenas, Atenágoras de Atenas. E ele tem um texto chamado Petição em Favor dos Cristãos. E ele diz o seguinte, vou citar só um trechinho, bem curto. Dizemos que o mesmo Espírito Santo que opera nos que falam profeticamente é uma emanação de Deus, emanando e voltando como um raio de sol. Então, pera lá, vamos lá. Nós temos algumas figuras, algumas imagens desse Espírito que está ali no texto bíblico, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que está sobretudo no livro de Atos. O livro de Atos é um livro importante para a gente entender o Espírito Santo, porque é uma defesa. O autor de Atos está defendendo que a ação dos apóstolos é feita em nome e em movimento de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande protagonista do livro de Atos, tá? Essa é a defesa, o argumento principal do livro de Atos. O que Atenágoras de Atenas está dizendo é que esse Espírito, ele é uma emanação do Pai. Ou seja, vamos pensar Sol e satélite, no caso a Lua, né? A gente sabe que a Lua não tem luz própria, ela reflete a luz que o Sol joga nela. Emanação é isso, não tem luz própria. O Espírito Santo não está aqui, o Espírito Santo é essa emanação de Deus. Vem de Deus, e aí, a partir disso, eu falo profeticamente e volta para ele. Esse Espírito Santo não me habita. Essa noção de que nós somos templo do Espírito Santo, que é dita ali no Novo Testamento, em algumas cartas de Paulo, sobretudo, ela ainda não está bem elaborada aqui. Então, aqui, o Espírito Santo não é um ser que me habita. Ele é parte desse Pai, como um raio de luz é parte do Sol. No século III, nós vamos começar a encontrar a imagem desse Espírito como um terceiro nome da divindade, um terceiro em relação a um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, e começa-se essa noção complicada da Trindade, em que a gente está flertando, sim, com essa imagem um pouco mais politeísta, tá? Em que a gente está falando de diversos deuses ou diversas faces de Deus. É nesse momento que a gente está começando a ter essa discussão. Nós, então, estamos falando de 3 deuses? Ou a gente está falando de um Deus só que é triuno? Como é que a gente vai falar sobre isso? Como é que a gente vai fazer isso? E aí o Tertuliano é ele quem fala, um dos primeiros, que o Espírito Santo é o terceiro em relação a Deus Pai, Deus Filho. E para ele, né, ele começa a usar a palavra Trinitas, que é o que vai apontar para nós, para essa noção de trindade. Muito bem. Por que isso é importante para a gente? Por que é importante saber como
padres da igreja pensavam o Espírito Santo? Porque nós aprendemos a pensar o Espírito Santo com os padres da igreja. Aí você vai dizer para mim, Agnes, eu nunca li Tertuliano, eu nunca li Orígenes, eu nunca li Agostinho de Hipona. Mas leram para nós. Toda vez que alguém vai pregar, toda vez que alguém vai falar sobre o Espírito Santo, essa pessoa está lendo para nós também os pais da igreja, porque essa pessoa leu os pais da igreja através de outros autores. Toda essa tradição nos constitui. É importante a gente entender o quanto esses pais da igreja tinham pouca ou nenhuma noção do que era esse Espírito Santo. E eles estavam tentando organizar esse pensamento. E com isso, eu chego na terceira parte desse vídeo e última, inspirada sobretudo por ela, a maior de todas, Ivone Gebara. Ivone Gebara, que é uma das maiores teólogas feministas do mundo e certamente a mais importante teóloga feminista brasileira, ainda viva hoje, tem um livro fininho chamado Trindade, sobre coisas novas e velhas. Esse livro, ele é um livro particularmente especial. Por quê? Primeiro, porque ela nos desafia. Ela olha pra gente e pergunta, como é que vocês veem a Trindade? Vocês veem a Trindade como um homem velho, um menino e uma pomba? E se a gente pudesse tirar Deus dessa caixinha? E se a gente pudesse tirar o Espírito Santo dessa caixinha? E se o Espírito Santo pudesse ser qualquer coisa? E se o Espírito Santo pudesse ser qualquer emanação de graça? O Reino em Pessoa entrevistou Ivone Gebara, vou deixar esse episódio aqui citado, e também o EBDcast entrevistou Ivone Gebara, também vou deixar esse aqui citado, e no caso do EBDcast, a gente conversou com ela especificamente sobre a Trindade, e ela respondeu, eu vou ler para vocês a resposta dela. Quando se diz da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, é uma invenção. Eu expliquei que tem a ver com fonte de vida, e aí se chamou a fonte de vida de pai. Mas por que pai tem que ser fonte de vida? Não tem que ser. A fonte de vida é mais do que uma figura paterna. E a petrificação foi tão forte que até na arte religiosa, a figura do pai sempre foi desenhada como masculina e um velho. E a figura do filho, que representaria a humanidade, ela é representada por um homem mais jovem. Porém, da vida desse homem jovem, há alguns momentos que foram petrificados também. E o grande momento da petrificação da vida desse homem foi a sua crucificação. E o espírito? O espírito, na realidade, a gente fica se perguntando por que se petrificou o espírito como uma pomba. E a gente não percebe que no texto ele nem fala é uma pomba. A gente que fez do texto uma pomba. Para petrificar, quer dizer, para tornar o conceito fechado. O texto diz como. Eles poderiam ter dito como uma flor, como uma brisa suave. Mas ao autor, de repente, veio a ideia do pássaro, cujas asas batem e voa para os céus, que pousa na terra e vai para o céu, ou seja, essa imagem de mensageiro, que é do céu e é da terra. E provavelmente eu digo porque sou eu quem estou interpretando, eu, a Ivone Gebara, em resposta aqui, né? Tinha uma simbologia poética. A nossa teologia acaba se tornando cristalizada. Se torna uma política de Estado, sobretudo o cristianismo ocidental. Se torna aliado dos poderes políticos e os poderes políticos necessitam de estabilidade. E os conceitos da religião, que deveriam ser mais flexíveis, adaptados às nossas realidades humanas mutáveis, eles se petrificam, se tornam dogmas e passam a justificar poderes. Por isso, no momento atual, retomar a teologia feminista é retomar a reflexão sobre a cumplicidade política dos conceitos teológicos. No último vídeo, vocês conversavam com a Pamela sobre Deus ser uma ideia, um conceito, uma construção, certo? O que
A nossa querida Ivone Gebara está dizendo aqui nessa entrevista e nesse livro, que eu recomendo muito que vocês leiam, é um livro curtinho, você encontra na estante virtual, é que o texto não transformou o Espírito Santo numa coisa só. O texto deixou a imagem de Espírito Santo aberta para poder ser qualquer coisa. A mensagem do Espírito Santo para nós hoje é: Deus derramou a sua graça no mundo. Deus derramou a sua graça e essa graça vem em forma de paráclitos inimagináveis, que podem ser como pomba, podem ser como brisa suave, podem ser como um ombro amigo, podem ser como uma palavra de esperança, podem ser como um sonho de um futuro mais justo, mais honesto. Pode ser como tudo aquilo que te dá esperança. Tudo aquilo que te dá esperança, que alimenta em você a fome, a sede de justiça, que alimenta em você o desejo de ser mais parecido com esse ser Jesus, tudo aquilo que alimenta em você o desejo de lutar para que esse reino de Deus seja verdadeiro, se torne parte da nossa experiência aqui terrena, tudo que nos move é Espírito Santo. E nesse sentido, é ruá, ou seja, é sopro. Sopro de vida que nos move e nos molda em direção àqueles lugares mais maravilhosos que Jesus nos apontou. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Um beijinho no seu coração por ter assistido o vídeo até o final. Não deixe de se inscrever, de deixar uma curtida e, se possível, um comentário, só pra gente continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.